Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam juntos ao templo à oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheceram-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos, ou espanto e assombro, pelo que acontecera. Versículo número 11 diz assim: e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito junto deles no alpendre chamado de Salomão. Amém? A igreja pode se assentar? O tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida é: levanta-te e anda. Irmãos, eu estarei falando hoje a respeito deste homem. Um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. Desde o ventre da sua mãe ele já era uma pessoa deficiente, uma pessoa doente, uma pessoa portadora de uma enfermidade, uma pessoa que precisava das misericórdias de Deus desde o ventre da sua mãe. Assim como nós também precisamos das misericórdias de Deus todos os dias em nossa vida. Aqui diz a história que esse coxo, então ele era todos os dias colocado à porta do templo, chamado Formosa, para lhe pedir esmola para as pessoas que iam cultuar a Deus, para as pessoas que iam buscar a Deus, para as pessoas que iam no templo de Deus adorar ao Senhor que reina e que vive para todo sempre. Este homem coxo, ele nunca deu um passo em sua vida. A vida desse homem era ser carregado para todos os lados. A vida desse homem era depender das pessoas, para que as pessoas o movimentassem para algum lugar que ele queria ir. Ele era sempre carregado por alguém, alguém sempre tinha que estar carregando esse homem para a porta do templo, para os lugares que ele desejava. Até que Jesus um dia fez algo extraordinário na vida daquele coxo. E diz a história no capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, capítulo número 22, que este homem ele tinha mais de 40 anos de idade. E eu não sei quanto tempo ele estava nessa situação, vivendo nessa situação ali junto do templo. Mas diz a história que esse homem ele era coxo e era colocado todos os dias na porta do templo, ali para pedir esmola, para pedir ajuda, para depender das pessoas. Uma pessoa coxa é alguém que tem os seus ossos e os seus nervos atrofiados, tortos, encolhidos, precisando muitas vezes de uma restauração, precisando muitas vezes de um renovo, precisando de uma cura, de uma libertação daquela enfermidade.
Ainda bem que Jesus, Ele é o médico dos médicos. Ainda bem que Jesus é aquele que restaura, é aquele que cura, é aquele que liberta as nossas vidas. Ele nos liberta de toda enfermidade, amém? Continuando aqui a história, nós ouvimos e vimos que este homem coxo, ele era colocado todos os dias na porta da igreja. Ele tinha uma rotina de buscar pelo seu sustento. Ele tinha uma rotina de buscar a sua alimentação, algo para suprir a sua necessidade. Mas mal sabia este homem que aquilo que ele precisava era maior do que aquilo que ele necessitava na sua vida. A palavra do Senhor, ela diz ali na carta aos Efésios, capítulo número 3, versículo número 20, que o Senhor, Ele vai além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Irmãos, aquilo que Deus tem para nós é maior do que aquilo que nós necessitamos. Por isso que a palavra de Deus diz assim no Evangelho ao qual escreveu Mateus, do capítulo número 6, versículo número 33, que nós devemos buscarmos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará nas nossas vidas. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos, o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos. Por isso que nós temos que termos uma rotina de buscarmos ao Senhor todos os dias, porque a qualquer momento Ele pode acrescentar aquilo que eu e você estamos necessitando. Eu não sei há quanto tempo ou há quantos anos esse homem ficou sendo levado até o templo da Porta Formosa, mas eu sei que um dia ele foi surpreendido por aquilo que Deus fez na vida dele. Eu não sei há quanto tempo você tem buscado por algo em sua vida. Eu não sei há quanto tempo você tem buscado por uma cura, pela restauração ou pela salvação de alguém. O que eu quero te dizer neste culto é que nós devemos permanecermos na presença de Deus e buscando a Deus, porque a qualquer momento Deus pode surpreender a minha vida e a sua vida. A qualquer momento Deus, Ele pode ouvir a minha e a sua oração e vir de conta às nossas necessidades, abrir as portas que se encontram fechadas, trazendo ali a cura onde há enfermidade. Deus, Ele pode nos surpreender a qualquer momento. O coxo, ele era colocado todos os dias à porta formosa para depender das pessoas. E a palavra do Senhor irá nos mostrar que aquilo que nós precisamos não está muitas vezes nos homens. Aquilo que nós precisamos e necessitamos estão em Deus. É Deus que pode todas as coisas. É Deus que pode muitas vezes ir de encontro à minha vida e à sua vida e mudar a nossa história, mudar a nossa situação. Diz a história que um certo dia, então, esse coxo, ali na sua rotina, achando que aquele dia seria igual aos outros dias, como ele sempre estava sentado ali na Porta Formosa, e creio eu que ele estava muitas vezes ali assentado, como sempre, olhando ali para as suas esmolas, olhando ali para a sua vida, pela vida que já levava há anos, pensando muitas vezes e dizendo: olha, a minha vida não muda, é todos os dias a mesma coisa, todos os dias eu tenho que estar aqui, todo dia eu tenho que estar mendigando, todo dia eu tenho que estar passando por essa situação, todo dia eu estou passando por essa humilhação, parece que as coisas não mudam, parece que a rotina é sempre a mesma, como nós muitas vezes dizemos, ou como nós muitas vezes pensamos. Mas mal sabia aquele coxo que naquele dia Deus iria mudar a história daquele homem. Aquele dia não seria um dia como os outros dias, porque aquele que começa a boa obra na vida de uma pessoa, ele é fiel para completar, ele é fiel para ir até o fim, ele é fiel para cumprir aquilo que ele mesmo prometeu. Eu quero te dizer que hoje nós não estamos participando de um culto qualquer. A nossa história, ela pode mudar a qualquer momento. E se nós muitas vezes entramos até coxa aqui neste lugar, nós podemos sairmos curados para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. A nossa vinda aqui não é em vão. Hoje nós podemos até estar coxo, mas Deus é aquele que nos cura, Deus é aquele que nos liberta. Nós podemos sairmos daqui curados segundo as misericórdias de Deus, mas nós temos que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E o coxo ali então sentado, de repente aparecem dois homens, Pedro
e João. O coxo então, vendo aqueles homens que iriam entrar no templo, na casa de oração, buscar ao Deus Todo-Poderoso, buscar ao Rei da Glória, para falar com Deus ali no templo, o coxo então pede para esses homens aquilo que ele estava acostumado a pedir para as pessoas. Então ele vai lá, então ele pede uma esmola para Pedro e João. Então João e Pedro olham para aquele coxo e dizem assim: olha para nós. E o coxo então, esperando receber alguma coisa, porque ele já estava acostumado a receber a esmola do povo. Ele esperando receber alguma coisa, porque ele já estava acostumado a receber as ofertas do dia a dia. Ele já estava acostumado a receber aquilo que as pessoas davam para eles todos os dias. Mas é como se Pedro e João olhassem para ele e falassem assim: olha para nós. Você não está precisando dessas esmolas que as pessoas te dão. Você precisa da riqueza que Deus tem oferecido para a sua vida. Irmãos, não há nada mais rico do que estar na presença de Deus. Não há nada mais rico do que receber aquilo que Deus tem oferecido para a minha vida e para a sua vida. Salvação da nossa vida, vida eterna. O que Pedro queria mostrar para aquele coxo era que a verdadeira ajuda que o ser humano precisa está em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Esta é a ajuda que nós precisamos. Era para ele parar de ficar olhando para baixo, olhando para as esmolas, olhando para as humilhações, olhando para a vida que ele levava, e que ele começasse então a olhar para os céus, olhar para Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, e para você, minha irmã, que está aqui nesta noite: pare de ficar olhando para baixo, pare de ficar olhando para as humilhações, pare de ficar olhando pela situação que você está passando, pare de ficar olhando para as migalhas que muitas vezes o inimigo tem oferecido para a minha vida e para a sua vida. Comece a olhar para Deus, comece a levar os seus olhos para os montes, não olhe para as enfermidades, não olhe para o seu estado que está passando, não olhe para a circunstância da vida, mas olhe para cima, eleva os teus olhos para o monte, porque é de lá que vai vir o teu socorro, é de lá que vai vir o nosso socorro. O que Pedro e João estavam falando para aquele coxo era: não fique olhando para baixo, olhe para cima, não olhe para a humilhação, não olhe para a circunstância da vida, eleva os teus olhos para o monte, eleva os teus olhos para o céu, começa a olhar para aquele que pode fazer alguma coisa na tua vida. O que Pedro queria para aquele coxo era que o que Deus tinha para ele verdadeiramente era maior do que ele precisava. Pedro fala para ele assim: pare de andar cabisbaixo, pare de ficar olhando para baixo, pare de ficar olhando para as aflições, pare de ficar olhando para as angústias, pare de ficar olhando para as humilhações, para a enfermidade que está sobre a sua vida. Comece a olhar para Deus, olhe para nós, olhe para cima, olhe para os céus. E muitas vezes nós ficamos assim também, quando chega as adversidades na nossa vida, quando chega as tribulações, quando chega a situação ruim, quando chegam as notícias que muitas vezes abalam o meu e o seu coração, ao invés de nós olharmos para cima, muitas vezes nosso semblante cai para baixo e abaixamos a cabeça, olhamos para a circunstância da vida, olhamos para a situação que tem alcançado muitas vezes a minha vida e a sua vida, e se esquecemos de elevar os nossos olhos para o monte, se esquecemos de olharmos para Deus, ficamos muitas vezes olhando para as situações e se esquecemos de olharmos para cima, de olhar para o trono da graça de Deus, porque é de lá que vem palavras de vida eterna, de lá que vem palavras de consolo, palavras de ânimos, palavras de fortalecimento, palavras que nos colocam de pé, palavras que nos dão força para enfrentarmos as circunstâncias da vida. Para você que entrou aqui neste lugar triste, achando que as lutas é maior do que o nosso Deus, comece a inverter.
Comece a falar assim: olha, não existe luta ou adversidade maior do que o meu Deus. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. O nosso Deus nunca perdeu uma luta, nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que nos fortalece para passarmos por cima de qualquer circunstância que tenha atingido a minha vida, a sua vida, a minha casa, a sua casa. Quantas pessoas hoje em dia não estão coxas na igreja? Pessoas enfermas fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, pessoas que não têm mais força para orar, não têm mais força para buscar a Deus, não têm mais força para ter um tempo com Deus, pessoas coxas, sofrendo muitas vezes com família, sofrendo muitas vezes com casamento, sofrendo muitas vezes com filho, com pais, sendo humilhados, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, sendo excluído muitas vezes de tudo, sendo excluído muitas vezes de todos. Eu quero te dizer nesse culto: olhe para Deus, comece a olhar para o Senhor, não olhe para as circunstâncias, mas olhe para Deus. E aqui diz na história, no versículo de número 6, que Pedro, então, ele cheio do Espírito Santo, ele olha para aquele coxo e fala assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, que são objetos de valores, que são objetos valiosos, mas o que eu tenho para te entregar é muito mais valioso do que você precisa receber. O que eu tenho para te entregar não há valor que pague. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aquilo que Deus tem para entregar para a minha vida e para a sua vida, irmãos, é muito mais valioso do que a prata, do que o ouro, do que há de mais rico nessa terra. A maior riqueza é aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. E Pedro então ele toma pela mão direita daquele coxo e levantou. Então os pés daquele coxo se firmaram no chão. Agora, por que ele se levantou? Por que ele ficou de pé, aquele coxo? Primeiramente, porque ele creu na sua cura. Segundo, porque ele creu na palavra de Deus. Ele creu que aquilo que Pedro estava falando vinha de Deus para o seu coração. Essa mesma confiança tem que nascer, tem que gerar dentro de mim, dentro de você. Quando a palavra de Deus ela é ministrada aqui no altar do nosso Deus, nós temos que tomarmos posse da vitória. Temos que tomarmos posse daquilo que Deus tem falado ao meu e ao seu coração. Eu quero dizer para você nessa noite: não fique prostrado, não fique sentado, não fique como aquele coxo, mas levanta e começa a andar, começa a glorificar a Deus, começa a exaltar a Deus. Fala: Senhor, eu estou passando por luta, estou passando por dificuldade, mas eu creio no Deus do impossível, eu creio no Deus que pode todas as coisas, eu creio no Deus que pode me curar, que pode restaurar a minha casa, que pode restaurar a minha família, eu creio no Deus que pode mudar a minha situação. Essa confiança ela tem que nascer dentro de nós. Nós temos que viver essa confiança sempre na nossa vida. Por mais que as situações adversas em nossas vidas aconteçam, a nossa confiança tem que estar firmada no Senhor. A nossa confiança tem que estar sempre em Deus. Os nossos olhos devem estar firmados naquele que começou uma boa obra na minha vida e na sua vida. Deus não nos chamou para sermos um fracasso. Deus não nos chamou nós para sermos perdedor, mas para sermos mais que vencedores por aquele que nos amou. Segundo é que Deus ele é o único que endireita a nossa vida e nos coloca de pé. Ele é o único que mexe com as nossas estruturas. Jesus é o único que endireita o nosso caminho. Jesus ele é o único que coloca as coisas no lugar. Por isso que aquele coxo confiou na palavra de Deus. O que precisa ser colocado no lugar
na minha vida e na sua vida? Quais são as áreas da minha vida e da sua vida que estão atrofiados, que estão encolhidos, que não anda, que está parado? Qual é a área da minha vida e da sua vida que necessita de cura, que necessita de transformação? Qual a área da minha vida e da sua vida que necessita de salvação, de transformação, de restauração do Senhor? Eleva os teus olhos para o monte, apresente a situação a Deus. Foi falado no início do culto que nós devemos orarmos sem cessarmos. Comece a colocar e falar: Senhor, eu estou diante da tua presença, colocando a minha vida, colocando a vida da minha família, colocando a minha situação diante de ti. Eu vi no culto hoje que eu devo olhar para os montes, eu devo olhar para o alto, porque é daí que vai vir o meu socorro. Comece a colocar as coisas no trono de Deus. Comece a colocar a sua situação na presença de Deus. Olhe para Deus, peça para Deus, busque a Deus, pois Ele é o único que pode fazer um milagre dentro de nós. Ele é o único que pode fazer o milagre dele em nós, em nossa casa, no nosso trabalho, naquilo que nós almejamos, naquilo que nós buscamos. Pedro e João deram para aquele coxo algo muito maior do que o dinheiro, algo muito maior do que ele esperava receber. Penso eu que ele esperava receber uma boa oferta, quando Pedro e João disseram: olha para nós. Mas o que os discípulos tinham para entregar para ele era muito além do que ele imaginava. É isso que Deus tem para entregar para a minha vida e muitas vezes para a sua vida. Deus, Ele vai além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Muitas vezes precisamos de alguma coisa, mas Deus tem algo mais a nos dar. Deus tem algo mais a acrescentar à minha vida e à sua vida. Mas nós temos que nos levantarmos e andarmos. Temos que continuarmos caminhando. Temos que continuarmos perseverando. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que continuar na presença de Deus, buscando a Deus, vai receber a coroa da vida. Não podemos desanimarmos, não podemos pararmos. Temos que continuarmos de pé, andando, caminhando. Irmãos, as pessoas que andam com Deus, elas andam de cabeça erguida, porque elas creem no Deus pelo qual elas servem. Hoje em dia existe muito cristão, hoje em dia cabisbaixo. Quando passa por lutas, passa por tribulações, ao invés de eles levantarem a cabeça, eles abaixam. E muitas vezes é isso que o inimigo quer, que nós venhamos andarmos com a cabeça baixa, deixando de acreditar em Deus, deixando de acreditar naquele que pode fazer algo pela minha vida e pela sua vida. Mas nós devemos sabermos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele espera que nós venhamos olharmos para cima, olharmos para o alto e não andarmos cabebaixo sobre a face da terra. Olharmos para Ele independentemente das situações, porque nada foge do controle de Deus. Nós que muitas vezes achamos que Deus se esqueceu de nós, mas como foi falado nessa noite, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, o Senhor todavia não esquece dos seus filhos. Ele sempre está conosco, Ele sempre está nos guiando. O inimigo que muitas vezes quer que nós venhamos andarmos cabisbaixo, desanimado, mas o Senhor Ele quer que nós venhamos olharmos para o alto, elevar os nossos olhos para o monte, continuar acreditando naquele que reina, naquele que vive para todo sempre. As pessoas só tiveram sucesso nas suas batalhas porque creram e acreditaram no Deus pelo qual serve. Muitas vezes na minha vida e na sua vida não vai ser diferente, meu irmão, minha irmã. Quando nós começarmos a verdadeiramente dependermos do Senhor, vivermos debaixo da Tua graça, acreditando, perseverando, Deus, Ele pode a qualquer momento nos surpreender. Deus, a qualquer momento Ele pode ir de encontro à minha, à sua situação. Mas continue buscando a Ele, continue perseverando a Ele, independente das lutas, das batalhas. Continue na presença de Deus, porque grandes coisas o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus.